Bem, vamos falar das verdades da linha do ministério de Paulo. 2 Coríntios 3,6, qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito nos dá vida. Esse era o encargo do apóstolo Paulo. Esse era o foco do apóstolo Paulo. É levar os irmãos a tocar no Espírito. Ele sabia que a letra matava, mas o Espírito nos vivifica. Vemos que em toda a vida de Paulo, ele procurou levar os irmãos a tocar no Espírito, a invocar o nome do Senhor. Em Romanos ele fala que o Senhor é rico, rico para com todos aqueles que invocam. Coríntios, 1 Coríntios, ele fala, com todos aqueles que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses, Cristo em vós, a esperança da glória. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vós sereis manifestado com ele em glória. Então a gente vê que todo o foco do apóstolo Paulo é levar os irmãos ao Espírito. Ele recebeu a economia de Deus. Essa economia de Deus visa o crescimento de vida, tendo como foco o reino. Essa é a economia de Deus. Em todas as suas epístolas, direcionadas a Éfeso, Romanos, Filipenses, Colossenses, a situação das igrejas era diferente. Por isso que ele escrevia de modo diferente para cada igreja. Mas o foco era um só, que é o reino, que é tocar no Espírito, tocar na vida. Paulo ele recebeu essas palavras diretamente do Senhor. Em 2 Coríntios ele fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis. Ele diz que não sabia se era no corpo ou fora do corpo, mas ele sabia que tal homem foi arrebatado e ouviu palavras inefáveis. E essas palavras inefáveis é o Evangelho do Reino, é a economia neotestamentária de Deus. E aleluia que ele registrou. Ele não ficou só para ele, mas ele registrou nas suas 14 epístolas. O foco dessas 14 epístolas é o Evangelho do Reino. É o crescer em vida, é tocar no Espírito, é invocar o nome do Senhor. Efésios, orar, dominar, cantar hinos e cantos espirituais, nos encher do Espírito. Esse é o foco do Senhor. Porque, irmãos, nossa vida aqui, ela é passageira. Mas nós temos o futuro já. O futuro é reinar com Cristo. O futuro é reinar com o Senhor. Por isso que Paulo ele teve tal encanto de levar os irmãos a tocar no Espírito. E ele foi fiel a isso. Ele foi fiel a essa comissão. E nos encoraja, falando que nós fomos habilitados. Todos nós fomos habilitados para sermos esses ministros de uma nova aliança. Ministros que levam a vida para as pessoas. Ministros que dispensam a economia neotestamentária de Deus. Esse é o nosso encargo hoje. Nós temos, irmãos, que ser fiel ao Senhor. Ser fiel a esse mistério que estava oculto, de geração em geração, mas foi revelado. Primeiramente a Paulo, e depois Paulo passou para todos nós. Hoje nós temos que ser fiel às palavras que o Senhor deu a nós. Muitas pessoas não sabem dessa economia neotestamentária. Mas graças ao Senhor, hoje o Senhor está dando encargo para nós. Sermos esses ministros que tocam na vida, os ministros que negam a vida da alma, os ministros que não estão preocupados somente com ele próprio, mas ele está preocupado em dispensar essa vida para as pessoas. Nós vimos que em todas as epístolas de Paulo, tem uma que me tocou bastante essa semana.
foi da Epístola dos Efésios. Paulo fala nessas epístolas que nós recebemos toda sorte de bênçãos espirituais. Somos abençoados, recebemos toda a bênção de Deus, recebemos toda a misericórdia de Deus, recebemos tudo do Senhor, toda a glória nós recebemos. Fala da nossa condição, que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida, o Senhor nos dispensou essa vida. Fala também da revelação da igreja, como vivermos na igreja. Fala do nosso andar na graça, andar na verdade, andar no amor, andar no Espírito, andar na luz. É uma epístola muito boa. E a igreja em Éfeso, os irmãos em Éfeso precisavam viver isso, praticar isso. E eu fui ler Apocalipse, onde João ele escreve as 7 igrejas. Ele cita a igreja em Éfeso, eu queria ler com os irmãos. Fala assim: o anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio de 7 candeeiros de ouro. E conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Então, a igreja em Éfeso tinha labor, tinha perseverança. Hoje muita igreja não tem labor, não tem perseverança. Mas a igreja em Éfeso tinha labor e perseverança. Que não pode suportar homens maus, e que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, os achaste mentirosos. Então, colocavam os apóstolos em prova. Então, eram irmãos que conheciam muito bem a palavra, eram conhecedores da palavra, ao ponto de colocar os apóstolos em prova. Que tens perseverança, suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então tinha perseverança a igreja em Éfeso. Suportou prova por causa do nome. Por causa do nome que ele suportou várias provas. Aí que o Senhor fala: tem, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Isso é muito grave. Precisamos ter perseverança? Precisamos. Precisamos fazer a obra? Precisamos. Mas o foco não é a obra. O foco não é fazer as coisas. O foco é desfrutar o primeiro amor. Por isso que Paulo fala que nós somos o início de uma nova aliança. Não da letra. Então a igreja em Éfeso tinha muita letra. Perseverança, obras, colocava os apóstolos em prova, suportava várias provas por causa do nome do Senhor, mas eles conseguiram abandonar o primeiro amor. O que é abandonar o primeiro amor? É perder a comunhão íntima com o Senhor. É perder o desfrute do Senhor. Quando você perde o desfrute do Senhor, você perde tudo. Pode fazer muita coisa, mas o Senhor não vai aceitar. Então, irmãos, vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar ao Espírito. Nós somos ministros. Para que serve o ministro? Para ministrar Cristo para as pessoas. Mas se for um ministro de letra, ele vai levar os irmãos para a mente. Ele vai ministrar letra. Mas se for um ministro do Espírito, ele vai buscar levar os irmãos a desfrutar do Espírito, a viver no Espírito. Então, fiquei realmente tocado nessa semana com essa palavra. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Realmente, irmãos, o Senhor nos habilitou para sermos ministros dessa nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Que o Espírito possa fazer a obra em nós. Que o Espírito possa fazer a obra da nossa vida, no viver da igreja. Que o Espírito possa nos levar a crescer em vida. Esse é o mistério. Levar os irmãos a tocar na vida, na palavra do Senhor. Então, essa semana, o Senhor me deu esse sentimento. Que não podemos perder o primeiro amor. Não podemos perder o desfrute de Cristo. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Aleluia.